Boa noite a todos. Meu nome é Valéria. Todo mundo lá no centro me chama de Val. A gente está aqui fazendo essa live pelo Facebook do Centro Espírita Francisco de Assis, de Varginha. Eu saúdo todas as pessoas que estão aqui junto conosco nesse momento para ouvir essa reflexão de hoje, na qual a gente vai falar sobre perfeição versus perfeccionismo. É mais uma parte do livro Renovando Atitudes, de Francisco do Espírito Santo, ditado pelo Espírito Hamed. E a gente vai, no meio da reflexão, fazer citações do Evangelho segundo o Espiritismo, do Chico Xavier e de outras pessoas que são importantes aí para a gente. Então, vamos iniciar com oração. Vamos pedir à espiritualidade superior que possa estar conosco, que possa estar nos conduzindo, possa estar conduzindo nossas palavras, para que a gente possa ter um entendimento global de tudo que vai ser dito, ter a percepção global de tudo que vai ser colocado, para que as palavras sejam inspiradas e que alcance o coração de cada um, encarnado, desencarnado, que esteja aqui conosco nesse momento e que vá assistir posteriormente, depois que ela ficar gravada. Gratidão a todos pela companhia, a pessoas encarnadas e desencarnadas, gratidão às pessoas do Centro Espírita Francisco de Assis, de outros centros, pessoas espíritas, não espíritas, simpatizantes, a todos aqueles que são pessoas que queiram ouvir o que vai ser dito aqui hoje nessa reflexão. Gratidão, muita gratidão, assim é, que assim seja. Então vamos começar, né? A gente vai falar sobre esse tema. No Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus disse para a gente, né? Sede perfeitos. Lá no capítulo 7, no item 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala assim: e se vós não saudardes senão vossos irmãos, que fazeis nisso mais que os outros? Os pagãos não fazem também? Sede, pois, vós outros, perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Então, Jesus pediu isso para a gente ser perfeito, né? E aí, a gente vai discutir hoje a diferença entre buscar ser perfeito, assim como Jesus pediu, e o perfeccionismo, que muitas vezes acaba se tornando uma doença para as pessoas que assim também são. Então, o Espírito Remédio começa a reflexão dizendo: as tendências ao perfeccionismo têm raízes profundas e escondidas, revelando às vezes um grande medo indefinido e oculto. Então, que ele vem falando que as pessoas que são perfeccionistas, ou seja, que querem tudo muito perfeito, tudo muito muito certinho, tudo muito no lugar, tudo muito organizado, tudo muito, tudo muito, acaba virando uma obsessão para si mesmo. A própria pessoa se obsidia, né? Porque ela mesma se impõe que tudo seja perfeito, 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 e isso muitas vezes vai esconder uma grande insegurança, um grande medo, né? Um medo oculto e indefinido. A pessoa não sabe muitas vezes do que ela tem medo. E isso pode ter raízes profundas. Isso pode vir de outras vidas, pode vir dessa vida mesmo, por alguma coisa que aconteceu na infância, por uma série de coisas, pela maneira como a pessoa foi criada. Para poder mostrar que a pessoa é, né, uma pessoa eficiente, uma pessoa competente, para poder mostrar para o outro. E essa coisa de precisar mostrar sempre para o outro é o nosso primeiro erro, porque a gente tem de ser, e a gente não tem de mostrar para o outro, a gente tem de ser o que a gente é. Se a gente se percebe imperfeito em alguma coisa, a gente precisa se aperfeiçoar para ser perfeito naquilo, e não para mostrar para o outro que a gente é perfeito em alguma coisa. Então, o perfeccionismo, muitas vezes, ele não tem uma utilidade para a própria pessoa. Ele tem a utilidade da pessoa mostrar para o outro o que ela é, né? As qualidades que ela tem, qualidades entre aspas, aí a gente vai colocar. Essa é a mesma fala. A diferença principal
entre o indivíduo saudável e o perfeccionista é que o primeiro, ou seja, o saudável, administra sua própria vida, enquanto o segundo é controlado sistematicamente por sua compulsão pertinaz. Assim, então, o indivíduo saudável, o indivíduo que faz o que o Cristo pediu, busca a perfeição para se aprimorar, para se aperfeiçoar, para poder caminhar na Terra e trabalhar pela única coisa que a gente veio trabalhar, pela nossa evolução. Ele administra sua própria vida, porque ele vai fazer uma análise de si mesmo, vai olhar aquilo que é legal, aquilo que não é legal, e vai procurando administrar para poder ir melhorando. E ele entende que não pode melhorar tudo ao mesmo tempo. Então, se ele melhora, vamos pensar assim: olha, hoje eu percebi que eu sou uma pessoa bastante egoísta, então eu quero melhorar o meu egoísmo. Melhora 1% por dia desse egoísmo. Né? No final de uma semana, você vai ter melhorado 7% nesse egoísmo. Se você acha que 7% é pouco, continua. No final de um ano, você vai ter melhorado 365% no seu egoísmo. Tá legal, trabalhei bem meu egoísmo, agora eu sou uma pessoa que consegue dividir, que consegue compartilhar, que consegue não olhar somente para mim, eu consigo olhar para o todo, eu consigo ter percepção, eu consigo me colocar no lugar do outro. Então, eu melhorei nessa parte que eu administrei da minha vida. Mas eu percebo que eu tenho um outro problema, que é esse aqui. Então, eu vou melhorar 1% em cada dia. Então, a gente vai administrando a nossa vida. A gente vai fazendo com que a nossa vida seja saudável, porque a gente também é saudável. A gente não se culpa, a gente não se cobra, a gente compreende que a gente tem aquela debilidade e busca o aperfeiçoamento dentro dessa debilidade que a gente tem. O perfeccionista é controlado sistematicamente por sua compulsão pertinaz. Então, a pessoa exige tanto que ela própria seja perfeita para mostrar que essa perfeição para todo mundo, para provar para todo mundo que ela é perfeita, para ter essa consciência do perfeccionismo, que ela se torne escravo dessa perfeição. E isso prejudica a vida, porque vai causar muitas frustrações. Nós não somos perfeitos ainda. Jesus disse: sede perfeitos na caminhada, no processo. Né? Então, a gente, numa encarnação, a gente nasce e a gente vai ter o nosso ponto de partida, que é o desencarne. O importante é a caminhada aqui no meio, entre um ponto e o outro. O que a gente fez para se aprimorar, para se aperfeiçoar? Nós somos ainda espíritos que engatinham na Terra. A gente está engatinhando em busca do nosso aperfeiçoamento. E isso é um processo, Não é algo que a gente vai conseguir assim. Em algumas coisas a gente consegue mais rápido, em outras a gente vai ter um pouco mais de dificuldade. Tudo bem. O importante é a gente se predispor a sempre estar se modificando, a sempre estar trabalhando para essa modificação. E é importante essa palavra, trabalho para modificação, exercício para modificação, fazer com que essa transformação aconteça, com que essa mutação possa acontecer dentro de nós mesmos, para que a gente possa, então, ir superando e vendo novas coisas e aprimorando cada vez mais. A gente é um espírito milenar, né? Nós fomos criados simples e ignorantes, lá no mineral ainda, né, em que a gente não tinha muita consciência das coisas, e a gente veio evoluindo, passando para o vegetal, para o animal, agora a gente está no hominal. E a gente ainda tem muito para evoluir. A gente está engatinhando na nossa busca da evolução e na nossa busca da perfeição. Então, a gente não tem de se exigir perfeição nesse momento. A gente tem de buscar as nossas debilidades para poder aprimorar essas habilidades. Isso é ser saudável. Mas exigir perfeição no agora, isso é estar doente. Porque nós vamos causar doenças para o nosso corpo, porque a gente vai exigir da gente muito mais do que a gente pode dar. E aí vai gerar frustração, aí vai gerar decepção, e isso gera dor, que vai gerar sofrimento. Então, é um processo que vai sendo como uma bola de neve. Então, precisamos fazer essa distinção entre ser perfeito, como Jesus pediu, e ser perfeccionista, como nós, às vezes, somos na vida, em muitos aspectos e em muitos lugares.
trazemos como somatório de múltiplas existências crenças negativas de que nosso valor é medido por nossos desempenhos bem-sucedidos e que os erros nos rebaixariam o merecimento como pessoa. A gente ainda tem muito isso, né? Não pode errar, não pode errar. Pode sim, a gente está aqui para isso. Deus deu o livre-arbítrio para a gente e sabia que a gente ia errar. Então, como nós mesmos não aceitamos isso, se Deus, né, que é o Criador, que é o que sabe tudo, que é o que é perfeito, entende que nós vamos errar. Nós estamos aqui na metáfora da escola, né? A Terra é uma grande escola. E nós estamos em profundos aprendizados. Ficamos reprovados em algumas matérias, vamos bem em outras, e o nosso processo é esse, de sempre buscar o aperfeiçoamento e passar nessas matérias. Né? Fiquei reprovado hoje, tudo bem, sem culpa, sem julgamento, eu posso ser aprovado amanhã. É só melhorar as minhas atitudes no outro. Isso é buscar a perfeição. Agora, eu não posso errar, eu tenho que fazer tudo certo, eu não posso me dar o direito de errar, eu tenho que ser perfeito, eu tenho que... Isso é doença. Né? E aí a gente precisa dosar. O que a gente está fazendo com a gente mesmo? O que a gente está exigindo de nós mesmos? E, além disso, o que a gente está exigindo das pessoas que estão ao nosso redor, principalmente aquelas que são mais próximas a nós? O que nós estamos exigindo delas? Né? Isso é muito importante a gente pensar sobre os nossos filhos, né? O nosso marido, a nossa esposa, nossa mãe, o nosso pai, as pessoas ao nosso redor, as pessoas no nosso trabalho. A gente está exigindo delas perfeccionismo? Vamos pensar nisso. Porque se a gente estiver fazendo isso, a gente está cometendo um erro muito grave com essas pessoas. Porque a gente está fazendo com que elas se sintam inferiorizadas. Assim como está escrito aqui. Está colocando na cabeça delas crenças negativas de que elas precisam ser sempre perfeitas. Que elas não podem cometer erros. E não é assim. A gente precisa sim buscar a perfeição. Mas buscar... Nós somos buscadores, estamos no processo de busca para alcançando passo a passo essa perfeição, assim como Jesus pediu para a gente. Daí, as emoções desconexas de medo, de desagrado e de punição. E aí, exatamente, começa esse processo de autopunição. Nossa, eu faço tudo errado. Nossa, eu não faço nada certo. Tudo que eu faço dá errado. Tudo que eu faço não tá bom. E aí começa esse monte de cobrança, que é completamente desnecessário para a gente. Né? Então, a gente precisa trabalhar para que isso se modifique em nós. Para que a gente se compreenda dentro das nossas limitações. Para que a gente entenda essas limitações e vá buscando aperfeiçoá-las. Como exemplo, pensamos inconscientemente que se formos imperfeitos e falhos, as pessoas não vão mais confiar em nós, ou jamais teremos sucesso na vida. Essa é a crença que a gente carrega, né, durante aí séculos e séculos, né, de aprendizados que a gente teve, de crenças que a gente acumulou. Vamos pensar que nós somos um ser infinito e que nós não temos só essa encarnação, nós somos espíritas, então a gente sabe que a gente vem carregando coisas, encarnação após encarnação, e dentro dessa encarnação também a gente vem trabalhando coisas que muitas vezes são desnecessárias para a nossa vida. O perfeccionismo é uma delas. Somos imperfeitos, sim. Somos falhos, sim. E quem ama a gente vai gostar da gente assim como a gente é. E vai compreender que naquele ponto a gente ainda tem debilidades. O nosso trabalho, mesmo com uma falha ou outra, a gente tem que procurar sempre ser muito perfeito no nosso trabalho, claro. Mas se a gente errar uma vez, a gente precisa se perdoar. A gente precisa entender o porquê que a gente errou, precisa se aperfeiçoar. É sempre nessa perspectiva que a gente pode trabalhar. O transtorno dos perfeccionistas é não se aceitarem como espíritos falíveis, não aceitando também os outros nessa mesma condição, tentando assim agradar a todos e lhes corresponder às expectativas. É justamente nessa questão da expectativa que a gente precisa trabalhar.
né? Então, assim, nós somos seres em processo de evolução, portanto, espíritos que ainda vão cometer muitos erros na busca do caminho do aperfeiçoamento, na busca do caminho da evolução espiritual. Somos espíritos ainda falíveis, sim, nós sabemos disso. Por isso, o perfeccionismo não cabe na nossa existência. É um transtorno, né? E a gente aí não aceita, quem é perfeccionista também não aceita o erro do outro. Se eu sou perfeito, todo mundo tem que ser e tem que seguir a perfeição que eu quero. E aí vão surgindo expectativas que a gente vai criando. Quando a gente cria expectativa em relação ao outro, em relação a gente mesmo, e aquela expectativa é quebrada, a gente entra num processo de dor. Num processo de dor que pode levar à depressão, que pode levar à crise de ansiedade, que pode levar à síndrome do pânico. Olha quanta coisa. Tudo porque a gente ainda ignora que a gente não é perfeito, que a gente está em busca da perfeição, como Jesus disse. Às vezes, os perfeccionistas podem até pensar, mas não admitem. Se eu fracassar, vão me criticar. Então, assim, a gente fica muito preocupado com o que o outro vai pensar da gente. O mais importante é o que a gente é, não é o que o outro vai pensar. Né? O Osho, ele tem um texto que fala, as pessoas vão falar. Né? Se o tempo está bom, as pessoas falam. Se o tempo está, né, com sol, ai, está calor demais. Se o tempo está chuvoso, ai, que chuva chata que não passa. Se o tempo está nublado, nossa, está nublado. E assim também elas vão falar de nós. As pessoas não estão satisfeitas com nada. Elas estão sempre reclamando de alguma coisa. E elas sempre vão encontrar nas nossas atitudes defeitos. Tá bom, a gente pode prestar atenção no que as pessoas falam, mas fazer uma autoanálise. Será que realmente é assim? Será que realmente é assim? Nós precisamos chegar à conclusão se aquilo que a pessoa está falando é uma verdade sobre nós ou não. Porque elas vão falar sempre. Se for uma verdade, a gente pode trabalhar aquilo na gente. E até agradecer, né? A pessoa, nossa, que bom que você falou aquilo para mim, porque me ajudou a melhorar nisso. E hoje eu sou uma pessoa diferente por causa daquilo que você me falou aquele dia. Mas se não tiver nada a ver, se for só uma fala da boca para fora, para que eu vou tomar aquilo como verdade para mim? Para que eu vou assumir aquilo, comprar aquilo como uma verdade para mim? Se as pessoas pensam que eu vou fracassar ou não, isso é um comprometimento delas. Eu estou dando o meu melhor. Eu estou dando o que eu posso dar, o que eu tenho para dar. Lembrando, cada um só dá o que tem. Ninguém dá além do que tem. E por isso, quando a gente gera expectativas de nós mesmos, né, sobre nós mesmos ou sobre as outras pessoas, a gente está cometendo um erro enorme, porque essa expectativa vai se quebrar. A gente precisa viver no agora e no passo a passo, dia após dia, né? Trabalhando as nossas debilidades no hoje, o que eu percebo em mim hoje. Isso, então eu vou trabalhar, eu vou exercitar coisas para modificar isso em mim, sem pensar na crítica que vem do outro, porque ela vai vir. Se você fizer alguma coisa boa, se você fizer alguma coisa de modo perfeito, ela vai vir. Sempre ela vai vir. O mundo não é justo. Nós não estamos num mundo justo. Nós estamos num mundo de provas e expiações, onde o mal ainda predomina. Então não adianta a gente esperar de fora coisas que vão engrandecer a gente. A gente precisa trabalhar de dentro para que o nosso exterior, vindo de dentro para fora, se ilumine. E a gente, dentro disso, compreenda as nossas qualidades também, para poder caminhar. Em outras ocasiões, insistem em dizer que não pensam assim, demonstrando, porém, o contrário, pois ficam profundamente descontrolados quando cometem algum erro. Esse é o perfeccionista, né? Esse é o que tem o transtorno do perfeccionismo. Então ele fala, não, eu não sou assim não, mas quando alguma coisa não sai do jeitinho que ele planejou, se descontrola. Se alguma coisa sai fora daquilo que ele fez ali, planejadinho, certinho, bonitinho,
ele fica profundamente descontrolado. Se a gente se vê assim, se a gente se acha assim, a gente precisa começar a trabalhar para modificar isso na gente. É importante a gente ver na gente. Lembrando que aquilo que Jesus disse para a gente, orar e vigiar, não é vigiar o que está fora, é vigiar nossas tendências interiores. Então vamos nos vigiar, vamos nos observar, vamos nos trabalhar sempre a nós. O que está fora, a gente não tem como administrar. A gente tem como administrar o que está aqui, o que nós somos, a nossa caminhada. E através da nossa caminhada, através daquilo que a gente vai plantando, as coisas exteriores podem funcionar muito bem ou muito mal. Certas fixações pelo desempenho perfeito são necessidades de aprovação e carinho que nascem durante a infância. Se você não fizer tudo certinho, a mamãe e o papai não vão mais gostar de você. São vozes do passado que ecoam até hoje nas mentes perfeccionistas.
Então, né, como a gente falou lá no início da nossa reflexão, essa tendência ao transtorno perfeccionista pode vir da nossa infância, pode vir de vidas anteriores, em que a gente foi muito cobrado, em que a gente foi muito exigido, em que a gente comprou isso como algo importante para a nossa vida. Porque aí depende da gente também. A gente que vai comprar isso para a gente ou não. Ah, mas foi meu pai que incutiu isso em mim, porque você permitiu, você tem livre-arbítrio. Mas eu era uma criança. Nós somos espíritos imortais. Estamos crianças. Mas nós podemos nos modificar a cada dia, sermos metamorfose a cada dia, estar em mutação a cada dia. É isso que a gente precisa trabalhar na gente. Não adianta a gente jogar a culpa no outro, né? Já dizia Raul Seixas. É sempre mais fácil achar que a culpa é do outro. Então, eu sou perfeccionista porque meu pai me fez assim. Não. Porque você se deixou fazer assim. Porque muitas pessoas são criadas por pais perfeccionistas e não compram aquela ideia como a ideia mais perfeita, né? Como a ideia melhor para a sua vida. Então, se você percebe que isso aconteceu, que seu pai era muito exigente, sua mãe era muito exigente, e você hoje se sente fracassado por não ser perfeito, muda isso em você, com oração, com meditação, procurando um profissional para poder desempenhar um papel na sua vida, um terapeuta psicólogo, um terapeuta integrativo, alguma coisa para fazer você modificar isso dentro de você. Um passe energético. A gente precisa dar um passo para sair disso, porque isso é um problema. Né? Ser perfeccionista, ao contrário do que muitas pessoas pensam, não é uma qualidade, é um transtorno. E não foi o que Jesus pediu para a gente. Esses distúrbios de comportamento levam, em muitas situações, os indivíduos a uma lentidão superlativa para fazer as coisas. Querem fazer tudo com tantos detalhes e precisão que nunca acabam o que estão fazendo. Sabe aquela coisa de começar um montão de coisa e não terminar nada? Nossa, mas isso aqui não ficou perfeito, eu vou desmanchar de novo, vou fazer. Vou desmanchar de novo, vou fazer. Por exemplo, uma roupa, né? Você está fazendo a roupa. Cortou a roupa lá, costura. Nossa, a costura não ficou reta, vou desmanchar e vou refazer a costura. Vou desmanchar e vou refazer. Daqui a pouco o tecido vai rasgar e você não vai fazer a roupa, porque às vezes não precisava ficar tão reta assim quanto você imaginou. Era um tecido listrado e você queria que a máquina de costura costurasse exatamente reta em cima daquele tecido listrado. Será que era tão importante assim? Será que depois que você colocasse a roupa que alguém ia perceber aquilo ou você mesmo ia perceber aquilo? Ou será que ia ficar a mesma coisa? A gente tem que tomar cuidado. Tomar muito cuidado para isso não virar um distúrbio na nossa vida. Né? E para que os pequenos detalhes não virem as coisas mais importantes de todas dentro de um processo. Muitas vezes tem coisas que a gente pode deixar passar. Tem coisas que a gente não precisa ficar se prendendo a elas. Porque se a gente se prende, a gente perde o total. E a gente só vê aquilo ali. Talvez isso não seja a melhor escolha. Outros são conhecidos pelo nome de proteladores, ou seja, adiam sistematicamente a ação por temerem um desempenho imperfeito. Então, vou deixar para daqui a pouco. Não, daqui a pouco eu faço. Peraí, daqui a pouco eu vou fazer. Aí, quando vê, já está em cima da hora, tem que fazer tudo atropelado, e acaba que aí a desculpa é, nossa, mas é que eu tive que correr muito para fazer, por isso que não saiu perfeito. É dessa maneira que eu estou agindo? Se for assim, é porque eu estou sendo perfeccionista. E nem estou percebendo. Então, eu preciso mudar isso. Os perfeccionistas necessitam ser impecáveis. Respondem a todas as perguntas, mesmo aquelas que não sabem corretamente. Então, mesmo que eu não saiba muito bem sobre o assunto, eu vou responder. Vou responder. Porque eu tenho que saber tudo. Porque eu tenho que ser perfeito em tudo. Porque eu preciso ter tudo na ponta da língua. Eu sou impecável. É isso que Jesus pediu para gente? Por possuírem desordens psíquicos, buscam incessantemente controlar a ordem exterior, vigiando os comportamentos alheios como verdadeiros juízes da moral e dos costumes. E aí começa a vigilância, né?
Ao invés de a gente olhar para a gente começa a olhar sempre para o outro. Nossa, fulano, olha lá como ele age. Nossa, Beltrano, olha lá como... Porque eu sou perfeito. Então eu posso julgar o outro. O julgamento é o grande câncer da humanidade. O julgamento é a primeira coisa que a gente precisa trabalhar na gente. Se a gente percebe que a gente está julgando muito, a gente precisa trabalhar para modificar. Porque se eu julgo, eu me acho melhor do que o outro. Será que eu sou? Ou será que a gente está aqui no mesmo barco? Que todo mundo tem o direito de errar. Todo mundo tem o direito de ser o que é, assim como eu tenho. Mas eu não tenho, porque eu me imponho à perfeição. Então eu posso julgar o outro. Pode? Se nem Deus julga a gente pelos nossos atos, Jesus foi julgado. Será que ele foi julgado de modo justo? Ou será que ele foi julgado por um perfeccionista? Ou por muitos perfeccionistas que não sabiam nem muito bem o que Jesus estava fazendo na Terra? Por não admitirmos o erro e por não percebermos que o único fracasso legítimo é aquele com o qual nada aprendemos, é que os conceitos de perfeição doentia perturbam constantemente nossa zona mental. Ah, fulano é desse jeito, eu vou lavar a mão porque não adianta. Eu não tenho nada a ver com fulano, eu tenho a ver comigo. Eu estou lavando a mão de mim mesmo? Ou eu estou buscando aquilo que eu realmente preciso para a minha vida? Eu estou me aprimorando a cada passo, percebendo as minhas imperfeições e buscando trabalhar? Ou eu estou lavando a mão de mim mesmo? Ah, todo mundo faz assim, eu vou fazer também. Não, isso aqui não é ser imperfeito, eu sou perfeito, né? O outro é que é imperfeito. O outro é sempre o culpado. Será que eu estou botando sempre a culpa no outro? Por isso, o erro não deve ser considerado como uma perda definitiva, mas apenas uma experiência de aprendizagem. Tudo, absolutamente tudo na nossa vida é aprendizado, tudo. A gente está num planeta ainda bastante precário, né? Onde o mal predomina, a gente sabe disso, é um planeta de provas e expiações. Tudo que acontece com a gente, os caminhos mais assertivos e os menos assertivos que nós escolhemos, tudo é aprendizado. Tudo é experiência para que a gente possa se aprimorar na nossa caminhada. A gente pode estagnar na frente de uma pedra porque a gente não considera algo perfeito e fica ali trabalhando até conseguir aquilo que seja perfeito, ou pegar aquela pedra que não é tão perfeita assim, juntar com uma outra pedrinha que não é tão perfeita, que outra com outra, e transformar aquilo numa perfeição sublime, num caminho que me leve a um lugar mais interessante. Transformar as pedras em caminhos é mais interessante do que ficar parado em frente a uma pedra querendo constituir ali naquela pedra a perfeição de tudo. A Zíbia Gasparetto tem um trechinho de uma obra que fala assim: cada erro é uma forma de aprendizagem e a cada desafio enfrentado ganhamos experiência. Sempre. Mesmo que a gente se frustre, mesmo que não seja o resultado que a gente gostaria, o importante não é o princípio e o fim, é o meio do caminho ali, a experiência que a gente teve nesse meio do caminho. Às vezes a gente não chega onde a gente quer, mas a gente vai chegar a algum lugar que de repente é até mais interessante, só que a gente está tão focado em ser perfeito e que o caminho seja perfeito, que a gente não vê que o que a gente está é mais perfeito do que o outro. Ela tem outro dizer que é assim: o erro ensina mais que o acerto. Não tenha medo de errar. Ninguém consegue ir para frente sem errar. Nós estamos na Terra, nesse planeta em que a gente ainda está trabalhando muita coisa, né, gente? Que a gente vem cheio de conceitos, preconceitos, crenças limitantes, pontos de vista fixos, que às vezes limitam as nossas experiências e capacidades. Então a gente vai errar. Não tem jeito.
né? Se a gente não acender o fósforo no quarto escuro, a gente não vai conseguir enxergar o que está ao nosso redor. A gente precisa ter coragem de fazer isso. Se a gente não desbravar uma floresta porque ela é escura e porque a gente fica com medo dos barulhos que ela tem, a gente não vai entender a beleza que esses barulhos têm e não vai conseguir enxergar dentro da escuridão. Então a gente precisa se aprofundar, a gente precisa realmente, né, se deslanchar nesse mundão aí. Precisa colocar a nossa vida dentro das grandes experiências que a gente tem. E precisa compreender os aprendizados dela, ao invés de ficar parado na frente de um erro, se culpando por esse erro, porque eu não fui perfeito aqui, eu não fui perfeito aqui. Aí você ficou lá atrás, não fui perfeito aqui, e a vida está continuando a andar. E você vai sendo imperfeito em tantas outras coisas, enquanto se você percebesse o porquê dessa imperfeição, muitas vezes eu já poderia ter resolvido aquele problema, caminhado e não errado mais naquele sentido. Quando uma situação volta muito na nossa vida, tem gente que fala assim, nossa, mas isso sempre acontece, sempre é isso, sempre eu faço e sempre é esse resultado. É porque aquilo naquela matéria você ainda está reprovado. Você precisa aprender muito naquela matéria ainda. Se o erro, se aquele não é erro, se aquela situação está voltando para a sua vida, sempre, 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 está se mostrando de novo, é porque você está reprovado ali. Então, acorda para aquilo e modifica. Muda, seja mutação, seja transformação, seja metamorfose naquilo ali. Muda a maneira de agir, porque o resultado vai ser diferente. E aí você vai parar, aquela situação vai parar de se repetir na sua vida. O erro é uma parte do processo de aprendizagem e deve ser transformado em estímulo de crescimento. Vai e não tornes a pecar. Né? Isso aí foi uma fala de Jesus também. Hoje é parte do processo. A gente está no processo de aperfeiçoamento constante, diário, a cada minuto da nossa vida. Como que eu estou agindo na minha vida? Com amor? Se eu estou agindo com amor, eu estou no caminho certo. Mas mesmo a gente agindo com amor, às vezes a gente coloca tanto amor que a gente sufoca. Será que eu estou sufocando? Ou será que eu estou sendo sal da terra? Eu estou sendo tempero na medida certa, sem exagerar para mais e nem sendo menos, mas sendo no tom, na medida perfeita, assim como Jesus pediu: sede o sal da terra e a luz do mundo. Eu estou acendendo a luz ou eu estou abafando as pessoas com o meu excesso de cuidado, com o meu excesso de exigência, com o meu excesso de perfeccionismo? Eu estou abafando as pessoas com esse meu excesso? Ou eu estou sendo ali na dosagem perfeita do tempero para ser o sal da terra? Eu não vim hoje para poder deixar respostas para vocês. Eu vim para deixar perguntas. Eu vou colocar um videozinho para vocês aqui que eu acho muito interessante para a gente assistir e acompanhar o processo. Ele não tem falas, mas ele tem imagens muito interessantes. Vamos acompanhar, é uma história, uma animação.
nosso aperfeiçoamento, portanto, é um processo de busca diário. O nosso mestre, ele é, assim como o mestre do menino, paciente. Ele compreende as nossas imperfeições. Ele sabe que a gente, às vezes, é muito lento para algumas questões, muito rápido para outras, mas ele tem paciência com a gente. E ele vai ensinando, através das caminhadas da nossa vida, através dos caminhos que a gente escolhe, com pessoas, com situações, com lugares, com tudo que passa na nossa vida, a gente vai aprendendo a se aperfeiçoar passo a passo, sem ter a presunção de já ser perfeito, mas tendo a certeza de que nós podemos ser, porque foi Jesus que pediu para a gente. Então, assim como o menino que sabia, que não entendia muito bem no início, que ele tinha que ir devagarinho se aprimorando para chegar à perfeição do mestre, a gente também pode, a passos de formiguinha, chegar à perfeição do nosso mestre, que é Jesus, né? Que veio aí, né, rompendo matérias e antimatérias para poder chegar ao corpo físico de um homem, aquele espírito de tanta luz, para poder passar essa mensagem linda que ele passou para a gente, que é o amor, né? Tudo vem de dentro para fora. Se a gente quiser fazer de fora para dentro, tá errado, já não serve. Tem que ser de dentro para fora. Numa inspiração em Jesus, que tinha o seu interior riquíssimo, mas o seu exterior não importava, né? Sede, pois, vós outros, perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Entretanto, não nos conclama com essa assertiva para que tomemos áreas de perfeição presunçosa, e sim que nos esforcemos. Eu prefiro até a palavra aqui, que trabalhemos, que exercitemos, para que a gente tenha um crescimento gradual no processo da vida, que nos dará oportunamente habilidades cada vez maiores e melhores. É nesse sentido que a gente precisa trabalhar, no sentido de se aperfeiçoar, de melhorar 1% cada dia em cada debilidade que a gente tem. E trabalhar uma debilidade de cada vez, porque tudo ao mesmo tempo a gente não dá conta. Somos bebês engatinhando no processo da existência e no processo da evolução. Vamos ter paciência com nós mesmos, ter amor por nós mesmos e entendermos que a gente vai estar em processo de constante mutação, assim como um bebê, né, vai se modificando a cada processo, a cada fase da existência deles. A gente também vai se modificando a cada fase, a cada processo da nossa existência. Repensemos o texto cristão, refletindo se estamos buscando o crescimento rumo à perfeição ou se estamos simulando possuir uma santidade que não suporta sequer o toque da menor contrariedade. Vamos refletir sobre isso, né? Eu vim trazer perguntas, questionamentos, não vim trazer respostas. Vamos refletir então. Eu gravei um texto para vocês que eu acho muito legal também. É um conto hindu. O pote rachado, uma história hindu. Alguém utilizava todos os dias 2 vasos suspensos numa vara. Um dos vasos era perfeito, o outro era rachado. Carregavam água e faziam o mesmo caminho. O perfeito chegava cheio, o rachado perdia água no percurso. Um dia, o vaso rachado, refletindo sobre sua amarga derrota em perder água, disse: tenho vergonha de mim mesmo, porque esta rachadura que tenho faz-me perder metade da água no transporte. O homem que os carregava foi deixando sementes de flores pelo caminho, do lado do vaso rachado. Quando o vaso rachado se queixou, sorriu. Reparaste que lindas flores há no caminho, somente do teu lado? Eu sempre soube do teu defeito e, portanto, plantei sementes de flores do teu lado.
os dias, quando voltávamos, tu as regavas. Foi assim que eu pude apanhar belas flores. Se tu não foste como és, não teria tido a oportunidade de apanhar tão lindas flores. Cada um de nós tem seu próprio defeito, mas é o defeito que cada um tem que faz com que nossa convivência seja interessante e gratificante. Precisamos nos aceitar e nos amar como somos, assim como ao próximo. A perfeição é conquista diária, é alcançada a partir de muitos trabalhos imperfeitos. Por isso, não tenhamos medo de sermos imperfeitos, e tenhamos coragem de buscar a perfeição a partir daquilo que consideramos imperfeito em nós. Não tenhamos, pois, medo de sermos imperfeitos, mas coragem de buscar a perfeição a partir daquilo que nos parece imperfeito, como o vaso rachado. Ele achava que ele era ruim, mas era ele que floria o jardim, por conta dele ser rachado e regar as flores pelo caminho. Então não vamos nos cobrar tanto, não, e nem cobrar dos outros que estão ao nosso redor. Vamos atuar dentro das nossas capacidades e possibilidades, sempre buscando algo além, mas entendendo as nossas limitações. Ninguém aqui é super-herói, ninguém aqui veio para ser o super-herói. A gente veio para cumprir a missão maior que existe, que é do próprio aprimoramento. Vamos cumprir bem. Adoramos a perfeição porque não a podemos ter. Repugná-la-íamos se a tivéssemos. O perfeito é o desumano, porque o humano é imperfeito. Fernando Pessoa. A gente está na Terra. Nós somos imperfeitos ainda. Por isso somos humanos, estamos humanos. E os humanos são imperfeitos. Chico Xavier nos fala: no estudo da perfeição, comecemos por viajar a nós mesmos, corrigindo-nos em tudo aquilo que nos degrada nos semelhantes. Então, o que ele está falando? Que o outro é nosso espelho, né? Então, se a gente olha para o outro e percebe alguma coisa que a gente não considera legal, é porque aquilo está mais na gente do que no outro. Então, a gente pode se corrigir através daquilo que a gente julga no outro. E a gente não deve nem julgar, né? Mas a gente começou a fazer isso porque a gente tem alguma coisa que está lá e que a gente precisa trabalhar. Então, vamos agradecer aquela pessoa por ter trazido esse alerta para a gente. Aos outros dou o direito de ser como são. A mim dou o dever de ser cada dia melhor. Eu só posso melhorar a mim mesmo. A minha evolução é minha missão. A do outro não. A do outro é a missão dele. Então, eu posso dar um conselho para ele, eu posso falar alguma coisa para ele, se ele quiser, se ele aceitar. Senão, eu não posso fazer nada pelo outro. Então, a minha missão é aceitar o outro como ele é, sem criar expectativas de que ele vai ser isso ou aquilo. A mim, eu dou o dever de ser cada dia melhor, melhorar 1% a cada dia. Então, o convite de hoje é que nós possamos ser metamorfose. Aceitemos e nos conformemos, nós aceitemos conforme nós somos e busquemos nos aperfeiçoar sempre, sem culpa e sem julgamento. Para terminar, eu vou trazer para vocês uma música de um autor que é de Varginha, ele se chama Cacá Negrete e a música se chama Mutação. É um convite para essa modificação interior, para essa metamorfose que a gente precisa fazer, né? Para a gente deixar de ser perfeccionista e, na verdade, ir em busca da perfeição que Jesus pediu para a gente. E para a gente fazer isso, a gente precisa ser metamorfose todos os dias, estar em mutação todos os dias, não achar que a gente está pronto, acabado, fechado, mas se abrir para as possibilidades de ser
sempre uma pessoa nova a cada dia. Então vamos ouvir a música Mutação, com Cacá Negrete. Muda teu coração de céu, de plano, de meridiano. Muda teu coração tão cigano, de lugar, de tempo, de signo, de planeta, de país. Muda pra lua, pra outro mar. Muda o tom da felicidade. Muda teu coração pro divino, pro amor. Muda teu coração de céu, de plano, de meridiano. Muda teu coração tão cigano, de lugar, de tempo, de signo, de planeta, de país. Muda pra lua, pra outro mar. Muda tom da felicidade. Muda teu coração pro divino, pro amor. Então, pessoal, era isso, né? Vamos aceitar aí o convite de fazer essa mutação constante, de sermos metamorfose a cada passo da nossa vida, de buscarmos, sim, a perfeição, mas de não sermos perfeccionistas na vida, porque o perfeccionismo é um distúrbio, a perfeição é uma busca diária, é uma busca constante. Gratidão a todos. Eu espero que eu tenha passado uma mensagem interessante para vocês, que tenha ficado no coração de todos vocês. Até o próximo sábado, então. Namastê. Tchau, tchau.